Olá, meninas, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindas. A professora vai iniciar nossa aula porque hoje vai estar assim, muito interessante. Vamos falar sobre medicamento, referência, genérico e similar. Mas antes, eu vou iniciar um compartilhamento de tela aí e você vai dizer para mim se você está vendo aí o mesmo que eu. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo certinho aí, Marina? A professora... Tá. Tá dando para ver, né? Então, a professora vai iniciar a seguinte frase, dizendo: opa, o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Ok? Então, sucesso não é significado, quem tem dinheiro é porque tem sucesso. E sim, eu espero poder, até o último dia de minha vida, fazer a diferença na vida das pessoas que me cercam. E eu desejo isso para a vida de vocês também. Só que não foi eu que falei essa frase, foi a Michelle Obama, ou seja, a mulher do presidente dos Estados Unidos. Então, acho que assim, tem muito peso essa frase. Reflitam depois sobre isso. Hoje, o que nós vamos fazer? Uma revisão. O que a gente viu na aula passada a respeito da classe dos medicamentos? Agora, eu quero ouvir o retorno de vocês. Marina, o que você lembra sobre classe de medicamento? O que a gente falou na aula passada? Sobre os analgésicos, antitérmicos, antigripais. O mais? Você foi na aula passada, retrasada. O que nós falamos na aula passada? O que a professora falou a respeito do medicamento para diabetes? Qual eram os dois mais conhecidos? Ou mais vendidos? Eu ainda falei do cloridrato de O glifage e o Oi? metformina? Glifage e metformina? Isso, para que a metformina serve? Você lembra? Vamos lá, meninas. A professora fala assim, vamos fazer uma revisão, se a gente viu na aula passada. Eu falei sobre vocês guardarem o nome dos principais medicamentos que faziam parte da farmácia popular, que era o cloridrato de metilformina e a civastatina. Para que eles servem? Falamos sobre as classes. Essas classes, cada uma era destinada aos antipertensivos. A professora falou sobre os coagulantes, sobre os hormônios, os analgésicos. Oi? Esses remédios aí, eles controlam o nível de glicose no sangue? Isso. Porque o que é o diabetes? É quando a pessoa tem um mau funcionamento no pâncreas. Pâncreas é o órgão que libera um hormônio chamado insulina. Quando o pâncreas não produz ou produz com preguiça, é por isso que existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No tipo 1 toma-se insulina, no tipo 2 toma-se medicamentos. Por isso que é uma revisão ali das classes dos medicamentos. Eu ainda falei, olha, guardem bem esses dois nomes, destaquem aí na postura de vocês, que é um dos medicamentos mais vendidos. Para quê? Diabetes e hipertensão são doenças crônicas. Então, constantemente vocês vão estar ouvindo falar sobre elas. Perguntei para vocês ali na atividade, vocês citarem nomes, para vocês realizarem pesquisas com o auxílio da apostila ou pela internet, dos medicamentos de acordo com suas classes. E hoje, o que nós vamos ver? Hoje nós vamos falar do genérico, similar e referência. O que é isso? Então, vou começar nossa aula, é capítulo 12, página 77. Por que os medicamentos são vendidos de formas diferentes na farmácia? Então, nós vamos entender essa venda e por que é vendido diferente, porque existe medicamento que eles são conhecidos como os medicamentos referências, ou seja, um medicamento de marca ética. O que é isso? Vou explicar para vocês entenderem. Eu já havia comentado anteriormente com vocês que existe quem? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa fala a respeito do quê? Do medicamento referência. Ele é um medicamento a qual é passado que eles possuem, além de segurança, eficácia no tratamento.
qualidade, isso é comprovado, isso é registrado por esse órgão. Mas, professora, quer dizer que... não estou dizendo. Prestem bem atenção que o que diferencia um do outro são pequenos detalhes. Porque os laboratórios, o que eles fazem? Opa! Diga lá, Marina. Pode perguntar. Peraí, deixa a professora desativar o seu som, só um instante. Oi, Marina. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora, está falando? Está cortando muito? Nájila, você está conseguindo me ouvir bem? Eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Um instantinho, Marina. Nájila, você está conseguindo ouvir? Bem pouquinho. Ó, hoje está com um problema de oscilação na internet. Então, assim, alguns locais em São José do Rio Preto estão com dificuldade. Então, assim, a professora vai explicar para vocês. Se estiver cortando muito, pegam a mão, a professora repete novamente. E se ainda ficar alguma dúvida, quando terminar a aula, a professora posta lá no grupo. Se você não conseguiu ouvir detalhadamente, ouça novamente. E aí, com o auxílio da apostila, se ainda ficar alguma dúvida, vocês me perguntam. Mas vamos me mantendo informada para ver como que está, se vocês estão conseguindo, tá bom? Porque aqui, algumas pessoas estão conseguindo e outras não. Por isso que eu falei. Vamos me manter informada aí, tá bom? Combinado? Então, os medicamentos, a vigilância sanitária, eu estava comentando com vocês, que é ela que acompanha esse registro do medicamento, como é que é, porque existe a Política Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde. Quando foi isso? 2003 foi criada a Anvisa. Esse órgão que é do Ministério da Saúde é justamente ele que define as regras de como é os medicamentos, como deve ser o registro do medicamento, e aí tem algumas regras. Como que funciona? Existem os medicamentos que são homeopáticos, ou seja, os medicamentos homeopáticos, eles atuam por um estímulo energético, ou seja, para reequilibrar a energia vital do paciente. Como assim? Então, o medicamento homeopático, ele é em pequenas doses, vai tratando o doente através dos princípios ativos. E são substâncias que elas vão causar os sintomas na pessoa. Como assim? Tá com dor de cabeça. Você vai tomar um medicamento, não vai passar a sua dor de cabeça. Você vai ter a dor de cabeça, mas não vai ter com a mesma intensidade. Então, essas substâncias dos medicamentos homeopáticos, elas causam o mesmo sintoma da doença. Ou seja, isso aí, o tratamento da homeopatia, é para que a pessoa trate o que ela tem, para o próprio organismo se recuperar dessa doença. É diferente. Existem especialistas na área de homeopatia, então não são todos que creem na homeopatia, para só que você entenda que existe esse tipo de tratamento. Existem os medicamentos alopáticos. O que é isso? São medicamentos comuns. Ele estimula o organismo que está doente a ter reações contrárias aos sintomas que está esperando. Quer ver um exemplo? Está com dor de cabeça. Quando nós estamos com dor de cabeça, nós vamos tomar um medicamento, ou seja, um analgésico, que é a classe de medicamento que trata de dor, para que essa dor de cabeça passe. No caso da alopatia, você vai tomar um medicamento para que você não tenha dor de cabeça. Ponto final. Na homeopatia, você vai tomar o medicamento em pequenas doses. Você não vai deixar de ter dor de cabeça. Ela não vai ter com a mesma força. Por quê? A homeopatia vai tratar para que o seu corpo, quando precisar, atue contra. E existe ainda uma outra classe, que é a classe dos fitoterápicos. Ou seja, como funciona isso? É aquele que é alcançado de plantas medicinais, onde se deriva drogas vegetais. Ou seja, todos os medicamentos fitoterápicos é a base de vegetal, seja suco, seja cera, seja óleo, seja extrato, tintura, entre outros. Então, assim, homeopatia
você, conforme está ali na sua apostila, você pode depois reler a respeito desse assunto. Ela fala, pequenas doses o doente vai receber os seus princípios ativos, ali de acordo com o seu tratamento, o corpo vai reagir. Então, são pequenas doses que você vai receber, não de uma vez, para que o próprio corpo produza. A alopatia, não. Está com dor de cabeça, vai tomar medicamento para sarar a cabeça. Ok? A reação ao contrário, o medicamento vai fazer, o que você está sentindo. A fitoterapia, da mesma forma, só que através de plantas, sucos, seres, tratam, enfim. Ok? Ficou bem entendido? Estas são as 3 classes que estão reconhecidas ali pela Anvisa. Então, através dessa verificação de qualidade, segurança, eficácia desses medicamentos, desses remédios, tem que ter comprovação. E não falar assim, o chá da Maria Pedra, se você tomar, ele é um fitoterápico, que é uma planta que vai fazer bem. Não, mas tem que ter a liberação da vigilância sanitária. Guardaram bem essa informação? Porque, além desses, essas são as 3 classes. Existe o quê? Medicamentos similares, referência e genérico. Então, medicamento genérico, medicamento referência, medicamento similar. Eu vou explicar. E mesmo assim você ainda ficar com dúvida, no término dessa aula, eu vou compartilhar um vídeo a respeito da explicação que o laboratório que fabrica os medicamentos fala a respeito, ok? Combinado? Então, assim, medicamento referência. Vou dar um exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Não estou fazendo propaganda de laboratório, deixo bem claro. É para que vocês aprendam a identificar o que é um medicamento referência. Tá aqui. Esse medicamento referência, ele vem com uma tarja vermelha. Esse medicamento, ele vem com um nome, referência. No caso do que eu estou utilizando aqui, Ebastel. O Ebastel é um nome referência. Tanto que, sempre, qual é a dúvida? Quando terminar essa aula, vai lá na sua caixinha de medicamento e pega uma caixinha para você saber se esse medicamento é referência, genérico ou similar. Você vai observar aqui em cima tem um nome comercial. Vamos supor que fosse aqui o medicamento da professora Evelyn. Eu registro e vocês não podem utilizar o mesmo nome que o meu medicamento, correto? Só que o que tem dentro do meu medicamento? No caso desse daqui, é Ebastina, 1 miligrama por ml. Tá aqui, ok? Então, o medicamento referência, ele vai ter tarjeta vermelha? Vai. O genérico vai? Vai. O referência, o similar também? Também vai. Guardaram isso? Então, todos eles que virem com a tarja vermelha, é porque para poder ser vendido na farmácia, tem que haver uma prescrição médica. Até agora, todos entenderam? Ok. Olha só, e se esse medicamento aqui, ele é genérico? Como que eu tenho certeza que ele não é um medicamento referência? Nájila, você está conseguindo observar bem esses 2 medicamentos que a professora está compartilhando aqui com vocês? Sim. Está enxergando aqui? Bem, dá para você observar que esse daqui, ele não tem uma tarja vermelha? Os 2 têm, desculpa, uma tarja amarela? sim. Esse tem, esse não, né? Toda vez que o medicamento for genérico, ele vai ter um G grandão. Ok? Se esse medicamento for referência, ele não tem essa tarja vermelha. Desculpa, amarelo. Vermelha nos 3 vai ter. Amarelo, genérico. Ok? Conseguiu entender isso? Vamos lá. Miriam. Miriam não, desculpa, Marina. Está observando aqui que a professora está compartilhando com você? Viu que esse daqui é o nosso medicamento referência, esse daqui é o nosso medicamento genérico, correto? Marina, você Doutora, eu não estou conseguindo ouvir. Vou repetir novamente, então. Esse medicamento, como é que você identifica? Quando ele é genérico, ele tem um G grandão.
quando e é amarelo. Quando ele for referência, ele não tem. Ok? Joia? Quando esse medicamento for similar, ele vai ter uma tarjeta que vai estar escrito EQ, ou seja, medicamento equivalente. Ok? Então, olha só. Observem aí, que a professora vai falar com vocês. Vou ler essas informações, ver se fica melhor para vocês. Um medicamento ele é referência quando o farmacêutico descobre um medicamento novo, ele passa por testes. Ou seja, ele é um medicamento referência porque ele ganhou um registro. Por que esse registro? Esse medicamento, ele tem um nome onde ele é patenteado, ele tem uma patente. Ou seja, o meu eu patenteei de Evelyn Flex. Se eu paguei por essa patente, tem um R aqui em cima do nome, quer dizer que outro laboratório não pode usar o mesmo nome que o meu. Ele pode utilizar um nome parecido, não o mesmo nome que o meu. Guardaram bem isso? Agora, se esse medicamento, a Nájila inventa de falar assim, professora, eu vou montar, eu sou do laboratório, por um exemplo, tá? É fictício. E eu vou fazer o quê? Um medicamento igual o seu. Você faz um bolo de chocolate muito bem feito, eu vou fazer um igualzinho. Eu nem de chocolate de brincadeira. Um exemplo aqui no nosso caso é medicamento, tá? Aí, o que ela faz? Ela pega a mesma receita, ela faz uma cópia. Ou seja, ela usou o meu como referência. Tudo que eu usei no meu bolo, ela está usando no dela, só que ela não pode usar o meu nome. Então, ela vai escrever no medicamento dela como bolo de chocolate. Ué, mas daí como é que eu vou saber? Você vai saber que é um medicamento genérico e que ele é o mesmo que o meu bolo de chocolate. Só que aqui eu coloquei meu nome. Então, como vocês me conhecem, eu registrei o meu nome e aqui embaixo o meu bolo de chocolate é o mesmo que o dela. Mas ela não paga a patente disso daqui. Ela não vai usar o mesmo nome. Ela vai usar o nome referência. Ou seja, desculpa, um nome genérico. É o próprio nome do bolo. O bolo não é bolo de chocolate? Ela não pode pôr nome, é bolo de chocolate e pronto, acabou. Então, olha só. Ah, tá. E um medicamento similar, como é que funciona? Ele possui também o mesmo princípio ativo, concentração e indicação. Porém, medicamento referência, este é um produto de marca. Ele tem nome comercial e normalmente tem um logotipo. Eu não vou fazer propaganda, mas um exemplo. Anador. Anador pode ser alguém com o nome de Ana e registrou o medicamento como Anador. Anador é um nome comercial, é um nome referência, é um nome que todo mundo sabe. Só que, o que tem dentro do Anador? Dipirona. Mas e se eu comprar o dipirona? O dipirona é o próprio nome do que tem lá dentro. Dipirona é o nome genérico, ou seja, é o nome do fármaco. Ficou bem claro agora? Nájila, me ajuda aí. A professora explicou sobre o medicamento referência. Você conseguiu entender essa explicação? O medicamento referência tem um nome comercial, normalmente o logotipo específico. Isso, muito bem, Nájila. É isso daí. Vamos supor que você seja o laboratório Nájila, tá bom? Você, fala um nome para mim. Um nome qualquer de uma pessoa. Tem nada? Oi, professora. Fala para mim o nome da pessoa. Ah, de qualquer pessoa? Isso. Vai. Júlia. Junior Flex é um medicamento para dor que o seu laboratório vai vender. Você vai lá, registra esse nome comercial e a partir de então, nenhum laboratório mais pode vender o Junior Flex. Para que serve o Junior Flex? Ele serve para dor de cabeça, ele é analgésico. O que vai dentro do Junior Flex? Remédios para dor de cabeça, composições para dor.
Dipirona é para quê? É um analgésico, não é? Pra dor. Para dor. Quer. Então, o que você está vendo no medicamento referência, o nome já está falando. Ele é referência naquilo, entendeu? Só que o que tem lá dentro dele? O que tem lá dentro dele é o mesmo que tem lá em outros laboratórios, entendeu? É igual uma receita de bolo de chocolate. Ficou bem claro isso? Ficou. O medicamento genérico, o nome dele é sempre o nome do quê? Você conseguiu entender que é sempre o nome da droga? Desculpa. É, sempre o nome O nome do comercial. fármaco, o nome do princípio ativo? Ótimo. Isso. Aqui, ó. É o nome, normalmente são Eu nomes tenho nome comercial Guardaram bem isso? nome comercial e a faixinha amarela, genérico. Não, o genérico não tem nome comercial. O nome dele que está aqui é o próprio nome do fármaco. Entendeu? Esse daqui, o laboratório tem um nome em cima e o fármaco pequenininho. O genérico não tem um nome. O nome que está no genérico é o nome do que tem dentro. Lembra que eu falei do bolo de chocolate? O que tem dentro do bolo de chocolate? Chocolate. Então, bolo de chocolate. Entendeu? Ficou claro agora, Nájila? Ficou. Então, deu para entender essa diferença? Bacana. Nome do fármaco. Medicamento similar. O medicamento similar é um produto de marca. Ele também tem nome comercial. Geralmente, ele parece um medicamento referência. Ok? Um similar, ele tem um nome. Só que o similar, ele tem nome e tem tarja. A tarja que vem nele é EQ. Quer dizer que ele é equivalente. Entendeu? Então, se a professora perguntar lá na atividade para vocês, qual é a diferença do medicamento genérico, referência e similar, vocês deverão colocar o quê? Que o medicamento referência, eles são fabricados de forma exclusiva, tem alguns que é por tempo limitado, tem marca, ou seja, ele tem um nome comercial conhecido, e quando o prazo de exclusividade acaba, aí sim. Eu não comentei com você, Nájila, que esse medicamento aqui, ó, eu que inventei. Evelyn Flex. Dentro da Evelyn Flex tem bolo de chocolate. Durante algum tempo, eu faço para usar esse nome, entendeu? Só que daí acaba meu contrato. Aí, quando acaba meu contrato, geralmente dura 2 a 5 anos o contrato. Acabou, aí você fala assim, vou pegar o contrato da professora Evelyn, eu vou usar o Evelyn Flex aqui em casa. Você vai lá e paga por ele e você pode passar a usar. Entendeu? Aí eu perco o direito de... Entendi. Joia? E o que tem dentro do meu? Bolo de chocolate. Já um medicamento similar, vamos supor que a tua prima tem inveja que você montou um laboratório com bolo. Ela vai lá e usa um nome muito parecido. Em vez de ser assim, ó, aqui ó, Ebastina e Bastel, não é parecido? Ebastel é a marca. Ebastina é o nome do fármaco que está aqui dentro. No caso do similar, é bem parecido, porém, as mesmas indicações, os mesmos usos. Tem uma tarja nele? Tem. A tarja dele é EQ, ou seja, equivalente. E o genérico? Equivalente. A tarja é amarela. E vem o G grandão. Ok? Não tem nome comercial. Possui o mesmo nome do princípio ativo que é o medicamento de referência. É administrado, é escrito o medicamento da mesma forma. Ok? Guardaram bem isso? Olha aqui, vou compartilhar com vocês aqui a exemplo. Olha aqui, ó. Dipirona. Tem algum nome aqui diferente além de dipirona? Não. Dipirona é dipirona. É um genérico. Porque o nome que está aqui fora é o mesmo que está lá dentro. E se você ainda tiver alguma dúvida depois de todas as informações que eu passei para vocês, sempre onde tiver escrito genérico vai estar escrito lá, ó, medicamento. Desculpa, embaixo onde tiver o nome da droga. Do fármaco, ou seja, do princípio ativo, vai estar escrito
Medicamento genérico, lei 977/99, ou seja, o ano que foi passado a fabricar medicamentos genéricos, ou seja, há 21 anos atrás. O que mais? Olha só, Magnopirol. Magnopirol é o quê? É um nome, é um medicamento referência, é um medicamento ético, então ele é patenteado, é registrado esse nome. Mas o que tem dentro do Magnopirol? Dipirona, também. Até inclusive a mesma quantidade em miligramas. Novalgina, medicamento o quê? Referência. O que tem dentro da Novalgina? Dipirona. Então, os 3 medicamentos, dentro da composição deles, tem o quê? Dipirona. Ah, olha só aqui. Paracetamol. Eferalgan. Eferalgan, 1 miligrama. O que tem dentro desse medicamento? Paracetamol. Também, esse aqui também, ó, paracetamol. Ele tem um nome de registro, por isso que tem esse R aqui de patente. E esse outro aqui? Também é um medicamento genérico. Só que o que diferencia esse para esse e para esse? Vamos lá, me ajudem. O que diferencia, Nájila? Esse medicamento, desse e esse. Observe bem essa imagem e responda assim. O que diferencia? Do azul para o outro. Isso. É só a diferença que esse aqui tem o nome. Tem um registro. Eu acho que é o nome é o registro. Tem outra observação. E o outro não. Tem outra coisa. Quantos miligramas tem nesse aqui? Aí também, a miligrama é só 1 miligrama. O outro tem 750 miligramas. E o outro tem 200. Esse é para adulto. 200. Entendeu? Uhum. Todos eles são para adulto. Por quê? Porque o princípio que tem deles... É porque aquele também é em gota. Paracetamol. Então, olha só. Existem medicamentos referências. Então, guardando bem, são aqueles que possuem segurança, eficácia no tratamento. E a qualidade deles são comprovados junto à Anvisa. Tem princípio ativo novo. Toda vez que surge uma nova doença, pode surgir um novo princípio ativo. É o primeiro reconhecimento das categorias. Existem medicamentos, então, só reforçando o que eu já falei, homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos. A segunda verificação é a qualidade e a segurança que esse medicamento apresenta e ainda o controle da matéria-prima, ou seja, o que vai ser feito com ele. Dou aqui um exemplo para você. Medicamento genérico e medicamento de referência. Esse aqui é um medicamento genérico que tem dentro dele a amoxicilina, a lei que fala a respeito, aqui é a lei 9787/99, a tarja diferencia, todos os medicamentos genéricos devem ter tarja amarela para facilitar a identificação, e todo medicamento que possui uma tarja vermelha precisa de prescrição médica. E se essa tarja vier na cor preta, ou seja, esse medicamento, ele precisa também, ó, observe aqui, ó. Ele precisa de um acompanhamento do quê? Porque o abuso desse medicamento pode causar dependência. Esse medicamento é controlado pela vigilância sanitária, tá? Em uma outra aula a gente vai falar novamente sobre esse assunto. Guardando bem, um medicamento similar, ele é identificado pela marca ou nome comercial. Ele também tem princípio ativo, as mesmas formas farmacêuticas que o de referência e a via de administração também. O que diferencia eles? O prazo de validade, o tipo da embalagem, às vezes o rótulo, o tamanho, a forma do produto pode vir diferente quando o medicamento é similar. E observe aqui então, comparando medicamento de referência, vai vir aqui o nome, a tarja. O medicamento similar vai falar sobre venda sob prescrição médica e vai ter um EQ, medicamento equivalente. O que muda do similar para referência? O prazo de validade, a embalagem e o rótulo. Ok? Guardaram bem? Como que é realidade? Como é que isso funciona? De acordo com a Anvisa, tem uma RDC de 2014, que é a que foi criada
sobre os medicamentos o quê? Similares e equivalentes. Ou seja, em 1999, começou-se, então, os genéricos, medicamentos genéricos no Brasil. Em 2014, ou seja, não tem tanto tempo assim, surgiu o CRDC referente ao quê? Aos medicamentos similares. Ou seja, pode ser feito pelo próprio farmacêutico no ato da compra, mesmo que a receita esteja indicando preferência do médico. É o médico que vai falar e você que vai fazer a sua escolha. Ah, tem que ser referência. Tem que ser referência, mas você não tem condição financeira de comprar. É uma questão de você conversar com o farmacêutico a respeito desse assunto. A decisão ali fica a critério do consumidor. A Anvisa, ela norteia aí, né, falando sobre as decisões. É o usuário que vai dizer se ele quer utilizar ou não, e ele pode retirar informações do farmacêutico a respeito desse assunto. Então, medicamentos genéricos, só voltando a relembrar, tarja, miligramas pode ser diferente. O que são medicamentos, então, genéricos? Comparando ele com de referência, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, mesmo princípio ativo e mesma quantidade. Ok? Hoje, então, vocês conheceram um pouquinho dos medicamentos referência genérico similar. Mas no decorrer desse projeto, já tem um bom tempo que a professora está falando sobre as características que você consegue identificar, principalmente por causa da cor da tarja, porque vem dizendo o nome do princípio ativo, e principalmente, tem lá, ó, medicamento referência, não tem número de lei, que foi 9787/99, tá bom? Então, agora que você entendeu muito bem sobre o medicamento genérico, sabe? Fique de olho, faça ali. Quero saber um pouco mais sobre esse assunto. Estude um pouquinho mais. Por quê? Tem diferença entre farmácia e drogaria? Sim, tem diferença entre farmácia e drogaria. Existem categorias de medicamentos? Sim. Eles podem ser fitoterápicos, biosimilares, termogênicos, nutracêuticos, multivitamínicos, dermocosméticos ou nutricosméticos. Essas são as categorias dos medicamentos que são vendidos em uma farmácia. E qual que é a diferença, então, entre uma farmácia e uma drogaria? São locais de comercialização. A farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas, sejam magistrais ou oficinais, de comércio de drogas. São lá o que vende na farmácia? Insumos farmacêuticos, correlatos. Essas duas palavras, leiam sobre eles para que vocês saibam especificamente o que é um insumo e o que é um correlato, ok? Então, na hora da dispensação, é privativo da unidade hospitalar e de qualquer outra equivalência à assistência médica. Ou seja, dentro de um hospital, tem a farmácia. E a drogaria? O que tem? A drogaria, ela dispensa comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Ok? Então, lembrando bem, locais que comercializam drogarias, dispensam e comércio de drogas. Farmácias, é nas farmácias que acontece a manipulação de fórmulas, ou seja, drogarias normalmente é dispensação de medicamento comercial. É nas farmácias que se faz o quê? As manipulações, ok? Daqui a pouco a professora vai colocar lá no grupo a atividade correspondente a essa aula. Porque hoje nós falamos de genérico, referência e similar, ou seja, tipos de medicamentos. Falamos sobre os homeopáticos, alopáticos. Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre microbiologia, sobre os micro-organismos